E aí, família, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês aqui é o Douglas Júnior. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje, galera, eu quero conversar com vocês referente a dois assuntos, né? O primeiro seria referente ao Fabinho Soldado, que é basicamente o dono do vestiário do Corinthians, né? E também uma coisa que o pai do Neymar falou recentemente numa entrevista, né? E para já começar, eu falarei referente ao Fabinho Soldado, que recebeu uma proposta do Santos para que ele saia do Corinthians, para sair basicamente desse diretor das transferências, por exemplo. Como eu falei, ele é o dono do vestiário, né? Ele que verifica os jogadores, que ele consegue ir atrás de jogadores e trazê-los até o Corinthians. Como foi o caso do Hugo Souza, como foi o caso do próprio Memphis, que foi o Fabinho, que foi lá conversar com ele. E também vários outros jogadores, tá? E o que eu quero falar com vocês? O Santos chamou o Fabinho, né, no caso fez uma proposta, para que eles começassem a conversar para que o Fabinho se tornasse CEO do Santos, que no caso seria um passo gigantesco na carreira do Fabinho Soldado. De início, tá? Para tranquilizar os corintianos, ele não respondeu a proposta, mas de acordo com fontes, ele vê com bons olhos. Não que ele vá sair do Corinthians hoje, não é isso que eu estou dizendo para vocês. Mas ele viu com bons olhos, já que o Corinthians está passando por essa fase política péssima, né? Troca de gestão, outro presidente, como por exemplo, que inclusive conversou no CT ontem com os jogadores. E o Fabinho, ele, querendo ou não, é um profissional muito adequado, né? E ser um CEO, como eu falei, seria um salto gigantesco na carreira dele. E, querendo ou não, o Santos é um dos 4 grandes clubes de São Paulo, que lá é Neymar, como por exemplo. Mas eu quero conversar com vocês referente, digamos, a mais dois assuntos, tá? O que o pai do Neymar disse na entrevista que ele deu, falando que o projeto Neymar, ele era basicamente para que Desculpa, é engraçado. Para que o Neymar se recuperasse, né? Como que o Santos, mesmo que seja um rival do Corinthians e eu sou corintiano, chega a ser engraçado, como se o Santos fosse simplesmente uma clínica médica, né? Cara, o Santos está pagando 4 milhões por mês pro Neymar, para ele se recuperar apenas. Bom, já que o Neymar está ganhando 4 milhões por mês, basicamente, né, para não jogar. Como eu disse, o Santos, pelo que o pai Neymar disse, com as palavras dele, se o Neymar jogar, bem. Então eu entendo, se não jogar, bem. Né, porque ele disse em entrevista que o Santos, ele apressou a entrada no Neymar nos gramados por conta do Paulista. E que agora ele tá tranquilo para que o Neymar volte tranquilamente, que não sei o que. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, como eu disse, mesmo sendo rival, é que não tá tranquilo. A fase do Santos, cara, de 30 pontos disputados, o Santos ganhou 8. Ganhou do Atlético Mineiro, né, que o Atlético Mineiro fez, eu acho que o pior jogo do campeonato contra o Santos. E ganhou do Vitória, que era um inimigo direto na zona do rebaixamento. E, Douglas, mas é muito cedo para falar referente à zona de rebaixamento, a Série B. Não é. Não é. Porque, pela média, né, geralmente que a gente vê, o Santos precisaria de 45 pontos no campeonato e de 30 ele ganhou 8. Se ele continuar nessa média, ele vai ser rebaixado mais uma vez. E também tem a possibilidade do Neymar nem sequer renovar o contrato no meio do ano, que o contrato dele já está acabando. Então, tipo assim, o Santos perde no mercado, porque hoje você falou, vem aqui pro Santos jogar com o Neymar, é uma coisa. Agora vem aqui pro Santos hoje, com o elenco que o Santos tem hoje, é mais difícil, né? Você conseguir convencer o cara a chegar até você. Até porque dos 4 grandes de São Paulo, como vocês sabem, o Santos, ele tem o estádio que... Cara, o estádio do Santos, ele é centenário. Mas não é um estádio que consegue habituar muitas pessoas.
Como, por exemplo, o Corinthians ele coloca 40 mil no estádio, todo jogo, como no ano passado, contra o Atlético Paranaense, o Corinthians estava na zona e botou 40 mil pessoas dentro do estádio. Na volta do Neymar, eles colocaram 15, então, tipo assim, uma verba do Corinthians que vai de 2 milhões de venda de bilhetes, o Santos consegue 800 mil. Então, é um clube que ele não arrecada tanto quanto os rivais. E, cara, se vocês verem o contrato do Neymar que vazou na mídia, 3 terços, 3 quartos, no caso 75% de todo investimento, né, toda parceria feita com o Santos vai diretamente para o Neymar. 75% de tudo que os patrocínios que foram fechados depois da chegada do Neymar ou renovados após a chegada dele irá diretamente para o Neymar. E, tipo assim, pra mim, esse projeto, pra dar certo, ele não é simplesmente o Neymar ter mídia. Até porque o Neymar, ele tem que dar resultado em campo. Porque vocês viram, no caso, que o Neymar, ele fez de tudo para voltar aos gramados, para ser uma opção para o Dorival chamar ele naquela data FIFA contra a Colômbia e a Argentina. Inclusive, eu acho bem, né, essa questão do Dorival aí, montar o time pro Neymar, sendo que o cara ficou um ano fora, mas beleza, isso é assunto para outro vídeo. Mas enfim, como ele disse que o projeto Neymar, ele se recuperar, eu não vejo o Santos, mesmo sendo um rival, eu não vejo o Santos como uma clínica de recuperação, até porque no final do contrato do Neymar, se você tomar os 4 milhões por mês, mais esses basicamente 85 milhões que ele vai receber de patrocínio, de marketing e tudo, já dá mais de 100 milhões, né? Então você ganha 100 milhões para você se recuperar, eu não acho que o Santos está sendo ganhando com isso. Nada. E, por exemplo, o Sócio Rei, né, que é o aplicativo aí do Santos, que como o fiel torcedor, né, o Sócio Rei, ele aumentou muito depois da chegada do Neymar. Muitas televisões, muitas empresas compraram o direito de imagem para que pudessem passar o jogo do Santos, mas o Neymar não está em campo, então emissoras como o Globo, como por exemplo, já não optam mais por comprar o direito de imagem da partida do Santos. Neymar voltou agora, né? Tipo assim, cara, fizeram um amistoso contra o Leipzig e, cara, foi 3-1. Se você assistir o jogo, se você vê os caras jogando no Leipzig, sétimo colocado da Bundesliga, os caras estavam marchando, aqui ó, andando, de boa, tranquilamente. Fizeram 3 gols e o Santista, creio eu, que alguns comemoraram para não ser mais. Foi 3-1 no final. E, cara, se você olhar a partida, o Leipzig estava assim, ó, tranquilamente, jogando, passa aqui, passa ali. E o Santos, cara, bom, só terminando o mesmo assunto do pai do Neymar, eu não acho que o Santos tenha ganhado com isso. Muito pelo contrário, está perdendo muita coisa. Porque o Neymar veio para o clube que ele tem muito carinho, né? Porque o torcedor santista tem muito carinho pela história, por o Neymar ser a última, basicamente, o jovem da base, né? Que deu muito certo. Eu sei que teve o Rodrigo aí também, mas que deu muito, muito certo. Que foi o Neymar, que já foi um dos 3 grandes de melhores do mundo. Na época, o Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo, que ficava ali variando Messi e Cristiano, e o Neymar estava em terceiro, sempre disputando por um espaço. Então, cara, o Neymar hoje, ele tá olhando o Santos assim, ó, né? Olhando o clube de cima para baixo, como se o Neymar pedisse e o Santos tá bom. Eu não vou discutir porque é o Neymar, mas honestamente eu não acho que deva ser assim, tá? Mais uma coisa que eu quero falar com vocês é a fase atual do Santos. Cara, se a fase atual do Santos no vestiário não é discutido Série B, eu acho que eles estão muito atrasados. Eles têm que discutir sim o assunto Série B. Porque, olha, é um assunto que pode perturbar a cabeça dos santistas lá pro final do campeonato. Porque se o Neymar sai, né, agora na janela de transferência do meio do ano, porque o Neymar, ele
basicamente virou, né, o contrato dele, ele está disponível no mercado, né? Essa é a verdade. Ele está disponível no mercado. E, cara, sendo bem sincero, Neymar saindo do Santos, eu não creio na reabilitação do Santos para que ele consiga se manter na Série A. Então, eu acho que é algo que o Santos ele realmente tem que cotar, pelo menos internamente, sobre Série B. Mas enfim, comente aqui o que você acha. Você, torcedor santista, aceitaria o Fabinho Soldado como CEO do Santos? Você, torcedor corintiano, gostaria que o Fabinho Soldado saísse do Corinthians? Eu particularmente não gostaria, porque como eu disse, o Fabinho Soldado ele é basicamente quem comanda ali o vestiário do Corinthians, né? Mas enfim, deixa a sua opinião aqui nos comentários, não esquece de deixar aquele like, se inscreve aqui, de verdade me ajuda bastante. Ativa o sininho também, é nóis, tamo junto, valeu.